Graça e paz, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja o Senhor pela sua família, que seja abençoada por meio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nesse mês dedicado à Santíssima Mãe de Deus. Estamos aqui segundo o pedido do coração de Nossa Senhora, segundo a inspiração que ela deu. Isso lá por meio do movimento sacerdotal mariano. Nossa Senhora vem falar para nós que ela chama a todos. Esse é o tema da interlocução que ela dá ao padre Stephanie Gobi, o qual ela reservou para a gente pregar nesse mês mariano. E quão interessante é que ela fala sobre algumas coisas que precisam ser pregadas, alguns temas que precisam ser revelados aos corações, porque já não se pregam mais, porque muitos pregadores fecharam a sua boca para likes, para status, para curtições, para que sejam aí as suas lives, que sejam aí o seu ego cada vez mais inflado. E o que nos pede o Senhor são almas. O que nos pede o Senhor é uma santidade verdadeira, uma santidade autêntica. O que nos pede o Senhor é a pregação do Evangelho fidedigno da Santa Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. O que nos pede o Senhor é a fidelidade ao seu Evangelho, é a imitação das suas virtudes, e para isso Ele nos dá vias de amor para isso, para que alcancemos. Para isso nós temos a vida dos santos, tão e muito bem pregada por alguns irmãos aqui, para se imitar as virtudes desses homens e dessas mulheres, e de fato alcançar uma perfeição cristã. É por isso que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui a Sagrada Escritura. É por isso que eu vou trabalhar com vocês aqui a Santo Afonso Maria de Ligório. Vou trabalhar com vocês a Escola da Perfeição Cristã. Vou trabalhar com vocês os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Amados, sinta-se convidado, sinta-se chamado, sinta-se convocado a não ser simplesmente um católico, mas um santo católico. Eis a meta. Não é simplesmente se salvar, mas é viver uma perfeição, é dar um a mais para Deus. Assim, quando nós vamos para a Santa Missa, quando em estado de graça, porque nos confessamos, porque guardamos no nosso coração e na nossa alma a graça santificante, aí nós vamos comungar do corpo e do sangue do nosso Senhor. Momento ápice na minha e na sua vida, viu? É momento ápice, é momento máximo, é momento magno. É o máximo da intimidade. Mas após o momento da comunhão, tantas e quantas vezes nas nossas paróquias, quando não temos um sacerdote piedoso, um sacerdote que eduque na lei de Cristo, um sacerdote que não se preocupe com a salvação das almas, logo, infelizmente, vem logo atrás do momento ápice, vem aquele punhado de avisos, de aplausos, de rifas, de felicitações, quando na verdade deveria ter o momento pós-comunhão. O momento de intimidade, o momento de escuta, é você e Deus. É o Senhor, você comungou da carne de Deus. Não é como o maná que caiu do céu. Não, é o pão vivo descido do céu. Você comeu da carne do Senhor, você tomou do seu preciosíssimo sangue. Então,
é o momento de devotar amor para com o Senhor. É o momento máximo para se viver a santidade. A escuta, a entrega, fazer atos de adoração, atos de amor para com Jesus. Mas, infelizmente, em muitas e tantas paróquias não é isso que acontece. E eu não tenho receio de falar para vocês que essas pregações, elas têm que chegar ao coração dos nossos sacerdotes também. Eu vou adiantar para vocês uma passagem bíblica que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, quando vem falar dos filhos do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote do templo do Senhor. Eli foi o homem que indicou a Samuel como escutar a voz de Deus. Mas ele teve a sua família, ele foi um homem que teve a sua família ameaçada. Ele era um homem de Deus, mas de fato ele teve a sua família ameaçada porque ele não corrigia os seus filhos que praticavam da iniquidade, da injustiça no templo de Deus. Ele não tinha pulso firme. Ele agia com respeito humano para com seus filhos. Aquelas almas, entre aspas, eu vou usar esse termo, mas talvez não seja um termo tão adequado, mas o que importa para um pai de família diante de Deus é entregar a alma da sua esposa e dos seus filhos, santas, imaculadas, sem ruga, sem mancha. Como é a igreja de Cristo, a esposa de Cristo. Você pode pregar para uma multidão, mas você que é pregador, você que é intercessor, enfim, você que exerce algum trabalho, algum ministério para Deus, mas se você não entregar, isso eu digo para você que é casado, se você não entregar a alma da sua esposa e dos seus filhos para Deus, em vão terá sido o seu trabalho, porque as primeiras almas te confiado, a primícia das almas confiadas a você, chefe de família, é a sua esposa, são os seus filhos. Mães, as almas que foram confiadas à senhora são a dos seus filhos, é a do seu esposo. Filhos, a voz de Deus que vocês devem escutar está no coração dos seus pais que vivem a santidade. Sacerdotes, vocês geram filhos para Deus espiritualmente. A alma que você tem que entregar é a dos seus paroquianos. Não adianta você cantar para multidões, não adianta você palestrar para multidões. Se você não entregar a alma dos seus paroquianos, se você não zelar por estas que te foram confiadas como primícia, são as primeiras. Então é importante. Eli tinha esse respeito humano. E eu estou lendo aqui o livro dos reis, 1 Samuel, no capítulo 2. Você vai ver toda essa história que eu estou falando aqui para você. E por meio desse respeito humano, não agradava o coração do Senhor. O coração de Deus não era agradado por ele, e nem pelos seus filhos. Olha como procediam os filhos dele, lá no versículo 22. Eli, porém, era muito velho, e soube tudo o que seus filhos faziam para com todos os de Israel, e que também dormiam com as mulheres que vigiavam a porta do tabernáculo. E em vez de os castigar com severidade, disse-lhe somente: por que fazei estas coisas péssimas, que eu ouço de todo o povo? Não procedais assim, meus filhos, porque não é boa a fama que eu ouço de que fazeis prevaricar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, pode tornar-se-lhe Deus favorável? Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem orará por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria fazê-los morrer.
e depois continua e tem um trecho mais longo, mas você vê que há uma desaprovação, porque ele não agiu com severidade, mas com respeito humano, passando a mão sobre a cabeça de seus filhos. Deixa eu encontrar um trecho um pouco mais abaixo aqui para vocês. Depois vocês vão poder pegar de forma completa 1 Reis, capítulo 2, mas aqui no versículo 29 diz: Por que calcastes vós aos pés as minhas vítimas e os meus dons, que eu mandei que fossem oferecidos no templo? E por que honrastes tu mais os teus filhos do que a mim, comendo com eles as primícias de todos os sacrifícios de Israel, meu povo? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: Eu disse e certifiquei que a tua casa e a casa de teu pai serviria para sempre no sumo sacerdócio diante de minha face. Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa. Mas eu glorificarei a quem me glorificar, e os que me desprezam serão desprezados. E ele vai continuando até o final do capítulo 2, termina lá no versículo 36 mais ou menos. Mas percebe que além de Eli passar a mão na cabeça dos seus filhos, né, o chamado, no termo de hoje, até muito engraçado, né, filhinho de vó, filhinho de mamãe, filhinho de papai, enfim, não era corrigido com severidade, com a verdade. Não era dado a eles um remédio de santidade, de perfeição. Eli não testemunhava com a vida diante do povo de Israel. Assim como a gente enxerga muitos pais hoje que ficam passando a mão na cabeça dos seus filhos. E qual é o resultado? Ora, enquanto eu orava diante do Senhor esses dias, e enquanto eu orava também no meu lar diante de Jesus misericordioso, o Senhor ele ia falando no meu coração sobre essa pregação. E me lembrava, em Mateus capítulo 15, versículo 19. Segura essa passagem aí. De onde é que saem os assaltos? Né? Os assaltantes, eles são filhos de alguém. Os golpistas, eles são filhos de alguém. Eles saíram do seio de uma família. Não tem como não ter saído de uma família. E infelizmente, quantas e tantas vezes saem de famílias cristãs, mas que talvez foram idólatras, que talvez abandonaram Cristo no seu corpo, na sua igreja, para viver em tantas outras denominações, e dizendo que agora aceitei a Jesus, mas olha a situação da sua família, olha a situação do seu lar, olha aquela popular frase, né, mentirosa e enganadora, onde diz assim: santo de casa não faz milagre. Pelo contrário, nós vimos Santa Rita de Cássia converter o seu esposo, que era da família de família de assassinos. Nós vimos Santa Mônica dar o batismo ao seu esposo antes de falecer, e o santo que foi gerado dela, Santo Agostinho, bispo de Hipona, santo doutor da igreja. Nós vimos a mãe, né, os pais ali de São Camilo de Leles. Ela que teve um sonho com um homem carregando uma cruz vermelha e uma multidão atrás dele. E nesse sonho, a interpretação dela era que meu filho vai ser um ladrão, porque ele carregava essa cruz vermelha. E não, mãe! Pelas suas orações, o Senhor te mostrava o seu filho fundando os ministros dos enfermos, os camilianos. Teve uma vida deturpada, mas chegou o tempo da conversão para ele. Então, entenda, o pecado, como Nossa Senhora diz, ele fere o coração de Jesus e o meu, diz ela, dentro do movimento sacerdotal mariano. O respeito humano acaba levando ao pecado, à omissão. Aí não se prega mais a verdade, né? Aí se prega só uma igreja relativizada,
O que Nossa Senhora já disse tantas e quantas vezes em suas aparições sobre que surgiria, que se levantaria um falso Cristo e uma falsa igreja dentro da própria igreja de Cristo, tem se levantado porque homens e mulheres estão cegos dentro da igreja. Como já foi dito em outra pregação, a fumaça de Satanás adentrou e cegou mesmo. Se você está num incêndio, escuta aí, bombeiros. Se você está num incêndio, vocês vão poder confirmar para mim isso. A fumaça vai causar ardência nos teus olhos e vai te cegar. Aquela fumaça vai causar asfixia aos teus pulmões. Aquele ar quente, por conta que vem junto com a fumaça, vai queimar você primeiramente todo por dentro. Aí depois sim o fogo vai tocar no seu corpo. Mas entenda, começa de dentro. A falência vem de dentro. Quando nós pecamos, ferindo o coração do Senhor, ferindo o coração da Virgem, quando nós não somos devotos verdadeiros de São José, que tem um coração que muito ama, quem não tem um coração que muito ama, como o coração de São José, logo fere o coração de Jesus, fere o coração da Santíssima Virgem Maria. Nós não podemos fazer parte dessa igreja. Nós temos sim que educar os nossos filhos, como prometemos diante do altar, na lei de Cristo e da igreja. Para que não aconteça, como eu dizia para vocês, de que surja dos nossos lares o assaltante, o golpista, aquele que furta, e pequenos furtos acontecem dentro do lar e está tudo bem, e está sorrindo, e começa palavrões dentro do lar e está tudo bem, é criança, olha como fala bonitinho, olha, não sabe nem falar direito. Mas tudo isso vai entrando por meio, repito, de músicas. A gente vê funks à torta e à direita simulando, fazendo simulações ali de toda a pornografia, de toda a prostituição. Nós vamos roubando a pureza dos nossos filhos desde cedo. Melhor, nós vamos entregando de bandeja ao ladrão, ao assaltante, ao homicida. É de dentro do seio da família que está surgindo essas coisas. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus ele vem falando que é porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as palavras injuriosas. É do coração, e é do coração da família que tem saído, tem gerado pessoas nessas condições. É gerado porque a sexualidade desregrada agora é cultivada dentro do lar dos cristãos. É melhor que o meu filho, a minha filha tenha relação em casa do que fora. Os pais entregam preservativos à torta e à direita aos seus filhos, mas não tem coragem, não tem vergonha na cara de falar para eles sobre a castidade, sobre a virtude da pureza. Aí nas igrejas não se falam mais sobre essas coisas tão importantes. Se vive o sacramento de qualquer jeito, não se pode dar o que é santo aos cães. Não se pode atirar pérolas aos porcos. Antes dos nossos jovens, antes de nós mesmos recebermos os sacramentos, é importante que nós conheçamos a Jesus e o amemos. Não só o conheçamos, mas o amemos. É necessário que nós passemos horas e horas e horas diante do Senhor, como fazia São Francisco de Assis. Senhor, que eu te ame. Senhor, que eu te ame. Senhor, que eu te ame. Até a sua alma se convencer disso. Até dobrar os vícios da tua carne e os expulsar pelas virtudes. É o cristão frouxo, é o cristão mole. É o que está impregnado da fumaça de Satanás, que quer viver de qualquer jeito. Mas você e eu não. Nós somos chamados a ser diferente. Se a gente pegar lá em Ezequiel, vamos agora para o livro do profeta Ezequiel. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ezequiel 13. Vamos ver o que é dito em Ezequiel 13, 19, primeiramente.
18, 19. E elas desonravam-me diante do meu povo, por um punhado de cevada e por um pedaço de pão, matando as almas que não deviam morrer, e prometendo a vida às que não deviam viver, mentindo ao meu povo que acreditava nestas mentiras. Esses são os falsos profetas. Estes são aqueles que estão dentro da igreja, mas só semeiam discórdia através da fofoca, através da mentira, através do respeito humano, como fazia Eli, o sacerdote Eli. São esses. Agora, em contrapartida, ainda no livro do profeta Ezequiel, mas agora já lá no capítulo 18, no versículo 21, é dito para nós: mas se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometeu, e se guardar todos os meus preceitos, e proceder conforme a equidade e a justiça, certissimamente viverá e não morrerá. Repito, mas se o ímpio, mas se esse sem vergonha, que está vivendo a fé de qualquer jeito, mas se esse sacerdote, mas se esse ministro da Eucaristia, mas se esse servo de pastoral, esse membro de movimento, mas se ele fizer penitência, que é a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, se ele fizer penitência, como prega São João Batista, a sua primeira pregação, como prega Jesus Cristo na sua primeira pregação, mas se fizer penitência de todos os pecados que cometeu e se guardar todos os meus preceitos e proceder conforme a equidade e a justiça, certissimamente viverá e não morrerá. Entendeu isso, amado? Há uma solução. É interessante a gente estudar um pouco sobre a questão da vida de Santa Maria de Cortona, Margarida de Cortona, Santa Egipciaca também. Deixa eu olhar aqui se é Margarida Egipciaca. Eu não me lembro agora. É Santa Margarida de Cortona e Santa Maria Egipciaca. Estudem um pouco sobre a vida desses santos. Você vai entender que todo aquele que venera o que deseja faz disso seu Deus. Então, independente se você venera um pecado mortal ou um pecado venial, em Ezequiel já foi dito que tem jeito. Você é convidado a fazer uma confissão geral de vida. Uma confissão geral de vida. Sabe o que é isso? A confissão geral é aquela que você faz um exame de consciência de todos os anos da sua vida, independente da sua idade. É como uma oração de cura das gerações. Mas você vai pegar e vai anotar todos os seus pecados. Então você vai procurar um bom sacerdote, um sacerdote piedoso, um sacerdote que não tenha respeito humano, um sacerdote de acordo com a sã doutrina da Igreja Católica, um sacerdote que respeita a liturgia e que te respeita como filho de Deus e vai te, de fato, orientar como um pai espiritual deve orientar seus filhos. Um sacerdote que, de fato, ele não vai ter medo de falar para você que o pecado ele é uma rebelião da criatura contra o Criador. É até interessante eu falando isso para vocês. Vou pegar um trecho aqui do livro
que fala sobre a questão do pecado em si, e destaca o pecado mortal. E é dito assim: sim, todas as criaturas obedecem a Deus. Os ventos e o mar lhe obedecem. O fogo, o granizo, a neve, o gelo, fazem o que ele diz. Que faz, porém, o homem quando peca? Diz a Deus: não servirei. O Senhor diz-lhe: não te vingues. O homem responde: eu hei de me vingar. Não furtes, eu farei. Deves abster-te desse prazer impuro. Ora, não me absterei. O pecador repete as palavras do faraó a Moisés, quando este lhe indicou o preceito de Deus de dar a liberdade ao povo de Israel. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não sei quem seja o Senhor. Do mesmo modo, fala o pecador: não te conheço, ó Senhor, e faço o que me apraz. Santo Agostinho ele chama o pecado simplesmente de mal infinito. E a cura para esse mal está sendo dada para você aqui agora. Procura uma confissão geral de vida. Procura. Anota num caderno todos os seus pecados, todos os anos pecaminosos, e vai em direção ao Senhor. Eu já estou encerrando, mas eu quero que isso fique muito claro no teu coração. Aquele que não tem um coração como o coração do glorioso São José, amantíssimo, ele fere o coração de Jesus e Maria. Se aproxima de São José. Permita que ele seja o seu bom pai. Porque eu sei, você tem um pai. Mas todos nós somos convidados a ter um bom pai. Um bom pai de um coração amantíssimo. Um bom pai que vai nos ensinar a viver o crescimento espiritual. Um bom pai que sabe te ensinar que sublimes ascensões e transformação divina que a alma alcança sob o influxo da graça, da graça implorada pela oração frequente e fervorosa e pela participação mais piedosa dos santos mistérios. Você precisa dar ouvidos a esse bom pai de um coração amantíssimo que te diz essas coisas. Um bom pai que te ensinou que se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometeu e se guardar todos os preceitos e proceder conforme a equidade e a justiça, certissimamente viverá e não morrerá. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que as virtudes ocultas da cruz de Cristo possam descer sobre você, sobre a sua alma, sobre a existência, a sua existência, que é amparada, que é sustentada pelo Senhor. Selando com o Espírito Santo, selando com o que o Espírito gerou no coração de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Este é o viver certissimamente pela eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.